Boa noite a todos vocês, meus queridos ouvintes da FM Mundial. Em 95.7 FM e AM 660, estamos hoje aqui no segundo dia, primeiro dia útil, né? Do ano de 2017, hein, Carlos? Boa. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, doutor Geraldo, boa Como é que noite. você tá? Boa noite aos ouvintes da Rádio Mundial. Graças a Deus, muito bem, doutor Geraldo. Hoje é dia 2 de janeiro, Isso. primeiro dia útil. Como é que foi na sua passagem? Nosso primeiro programa do ano. Não é isso, doutor? Tudo bem, graças a Deus, doutor Geraldo. Passei com a família, tanto o Natal quanto o Ano Novo. Que bom. Foi muito bom. Ótimo. Sempre estar com a família é bom, ligado a Deus, passeando um pouquinho, comendo muito. Nossa senhora, nem se fala, doutor. Ixi, de Maria. Mas tá bom, isso é ótimo. Agora você tem bom tempo agora em janeiro para recuperar. Isso aí. Bom, feliz ano novo então para todos vocês, meus ouvintes, em 95.7 FM e AM 660. Hoje, Carlos, nós vamos iniciar o ano com um assunto bem interessante. Qual é o assunto? Fala para eles, Carlos. Então, doutor Geraldo, hoje nós vamos falar sobre prótese, né, doutor Geraldo? Prótese. Atualmente, a reabilitação oral do paciente, ela pode ser feita utilizando-se próteses fixas ou removíveis. Não é isso mesmo, doutor? Isso Então... mesmo. Próteses. O que é uma prótese? Prótese não é só dental. Prótese é tudo aquilo que restitui algo no seu organismo perdido. Existem próteses oculares, próteses de ouvido, próteses de pernas. Nós vimos no ano passado, em 2016, nas Paralimpíadas, quantos atletas usando próteses. Então, prótese é aquilo que vai restituir, às vezes em função estética, às vezes só em estética, restituir aquilo perdido. Então, o que quer dizer restituir em função? Por exemplo, aquelas pernas de titânio que as pessoas eles saem correndo, não é? Aquilo é restituir função, mas não restituir a estética. Os globos oculares restituem estética, mas não restitui função. As próteses dentárias restituem função e também a estética. E é sobre elas que iremos falar. As próteses dentárias estão para quê? Para restituir elementos destruídos ou elementos perdidos. Elementos que não estão, mas em função, e muitas vezes também não estão mais em estética. Estética, o que quer dizer a palavra estética? A palavra estética, ela tem muito daquilo que nós exigimos de nós mesmos, muito daquilo que o meio ambiente, o habitat, exige de nós mesmos, não é? E muito daquilo que nós nos vemos e nos sentimos bem. Muitas vezes, Carlos, eu vejo um paciente, vejo um espaço, por exemplo, um diastema entre os dentes da frente, e aquilo, para mim, me fere em estética. Porém, falo para o paciente, você gostaria de fechar esse diastema? Não, doutor. Isso para mim, eu gosto deste espaço entre os meus dentes. Então, para ele, preenche a estética dele. Então, estética é uma coisa que vem do externo e do interno da pessoa. Do externo é do seu meio de vida, da sua sobrevivência, do seu habitat. E também do modismo. Virou que a molecada era bonito colocar um piercing, sabe, no dente. Virou um modismo, colocavam lá um brilhantinho no dente. Para eles era estética, não é verdade? Eu, por exemplo, não achava bacana, mas era estética.
As crianças vinham para a doutora Thelma, eu queria colocar um brilhantezinho no dente. Não estragava o dente. Para eles, preenchia para os coleguinhas. Por exemplo, as crianças vêm querendo colocar aparelho dentário. Não é porque muitas vezes o necessitam, mas que para eles preenchem um modismo, não é verdade? Mas é isso aí. Prótese, então, voltando, é um componente que vai substituir aquele faltante ou que não está em ativação. Entendeu, Carlos? Entendi, doutor Geraldo. Bom, então você falou para mim, Carlos, que nós temos a prótese fixa E a e removível. a prótese removível. Para que todos os ouvintes entendam, próteses fixas são aquelas que, cimentadas ou parafusadas, não mais saem da boca. Não deveriam, pelo menos, sair, ao menos que o dentista atire para algum remendo ou atire para alguma higiene. Mas ela é fixa. O paciente se acostuma com ela fixa. Ele não tira, ele é obrigado a higienizar a prótese com ela fixa em posição. Seja ela unitária, seja ela múltipla ou seja ela total. Seja ela um dentinho, seja ela uma fixa de 2, 3 elementos, ou 5, ou 7, ou seja ela a boca toda, ou seja ela um protocolo. O que quer dizer que a prótese fixa é aquela que não sai da boca. E a prótese móvel é aquela que ela é presa através de um pilar retentor, seja ele dente ou implante, e que ela se retém através de algum sistema, pode ser grampo, O-rings, clipes, mas que ela fixa, é retida por isto e é apoiada muitas vezes sobre mucosa. Então, ponte móvel é aquela ponte que vai substituir os espaços faltantes e terá apoios em implantes ou dentes através de componentes ou através de grampos. Entendeu, Entendi. Carlos? A overdenture, doutor Geraldo, estaria classificada nessa aí, numa prótese parcial removível? A dentadura é uma prótese removível e ela apoia só e somente sobre a mucosa, sobre a área chapeável. Overdenture nada mais é do que sobredentadura, ela é apoiada sobre implantes e retida nos implantes e apoia-se na mucosa. Essa é uma overdenture. Entendeu, Entendi, Carlos? doutor. Doutor, e uma prótese fixa, no caso, do que ela é feita? Como ela é confeccionada? Nossa, olha. É aquilo que você fala. Pode falar 2 horas aqui. A prótese fixa, ela pode ser confeccionada em resina acrílica, pode ser confeccionada uma metaloplástica, metal com plástico, com resina, com acrílico, pode ser confeccionada metal e porcelana, pode ser confeccionada só com porcelana. Então, a prótese fixa, ela pode ser confeccionada para uma área estética, puramente, porcelana pura. Ela pode ser confeccionada na região posterior ou com zircônia ou metal para ter mais resistência, mas daí ela tem uma base do metal e por cima porcelana. Ou nos implantes também, próteses fixas sobre implantes, podem ser porcelana. As resinas podem ser resinas de coroas prensadas, coroas de isosite, são resinas melhoradas, ou mesmo coroas de cerômero, são resinas com cristais de porcelana. Então,
as fixas podem ser de diversos materiais que vão me permitir uma estética. Existem materiais mais resistentes, mais perenes, com maior durabilidade, mais moles, entendeu? Mas, na mão de um bom profissional, todos os materiais preenchem uma boa estética e uma boa função mastigatória. Eu para entender, Carlos? Sim, doutor Geraldo. Lembrando que está no ar o programa Falando com o doutor Geraldo Paglia, que é especialista e doutorando em implantes dentários, também é especialista em cirurgia bucomaxilofacial e mestre em periodontia. Ligue na Clínica Paglia e marque uma avaliação no telefone 2950-9592, vou repetir, 2950-9592. A Clínica Paglia fica na rua Pedro Doll, número 95, no Alto de Santana. Há 32 anos ela é referência na Zona Norte. Doutor Geraldo, o senhor então comentou agora sobre como é confeccionada a prótese. Agora, em quais casos, doutor Geraldo, a prótese fixa ela é recomendada? Muito bem. Vamos imaginar, primariamente, um dente só. Imagine que por cárie, por fratura, por trauma, eu tive uma lesão parcial ou total de uma coroa de um dente, mas a raiz é boa. Então tratou-se o canal, fez-se um pino em fibra e daí eu vou fazer uma prótese fixa unitária. Ou então, vamos dizer que a pessoa foi jogar futebol, perdeu o dente da frente. Mas essa pessoa tem um problema que ela não pode colocar implante por qualquer motivo. Então usa-se os dois dentes adjacentes, tanto para o lado mesial como para o lado distal da falha, da perda, e vamos desgastar um pouco esses dentes e fazer deles dois pilares. E o dente suspenso será chamado de pôntico. Então, os dentes que, preso a pilares, dos dois lados, de um lado e do outro, são chamados de pônticos. Existe uma lei na odontologia, prestem atenção que eu vou falar. O número de raízes faltantes tem que ser menor ou igual ao número de raízes que serão pilares. Então, se eu tenho um canino e um molar, o molar tem 3 raízes, o canino tem 1. Serão 4 raízes. Estarão substituindo 2 presmolares que têm, um tem 1 raiz, outro tem 2 raízes, como os presmolares superiores. Então, 4 raízes de pilar são superiores a 3 raízes de pôntico. Então, é uma prótese viável, aceita tanto biologicamente como biomecanicamente falando. É uma prótese que tem tudo para durar bem. Bem feita, dura-se bem na boca. Então, a prótese fixa, ela é feita quando múltipla, ela pode ser feita para restituir a função, pode ser feita para restituir a estética. Entendeu, Carlos? Entendi, doutor. Geralmente, como sempre falei, ela é fixada na boca e não deveria e não deve ser tirada, a não ser pelo profissional que atuou sobre ela. Deu para entender? Certo, muito bem. Doutor, e o paciente ele deve tomar alguns cuidados com a prótese fixa, né? A prótese fixa, ela é um elemento que veio para, de novo, lhe dar a função e a estética. Porém, muitas vezes ela não tem o mesmo número de dentes que ela está representando. Então, ela é um pôntico, ou ela pode ser um cantilever, quer dizer, um lado suspenso,
Então, é uma prótese que exige um cuidado maior. Não vamos poder, se não conseguimos manter nossos dentes, que eram nossos dentes, temos que ter um cuidado maior. Não vamos poder aquelas balas puxa-puxa, ou querer comer osso, ou morder, ou abrir garrafa com dente. Aí vai ter problema e vai quebrar. E a porcelana, apesar de ser duro, Carlos, ela é friável. Ela não pode ficar quebrando coisas, mordendo coisas. Então, tem que se tomar cuidado. Todo paciente que vai usar prótese, seja ela qual for, não ache que vai ter a mesma ativação do que eram os seus dentes. Então, tem que haver alguns cuidados. Não pode deixar que forma-se tártaro. Tem que fazer uma visita periódica ao dentista. Não pode, por exemplo, deixar ter problema periodontal, porque se esta raiz que suporta esta prótese for condenada, a prótese vai perder. Entendeu, Carlos? Certo. Inclusive, doutor, você falou desses cuidados, vem aquelas mentirinhas do paciente, né? Ah, doutor, eu quebrei minha prótese porque estava comendo uma gelatina. Ou, geralmente, pão puma. Isso. Não é, pão puma, tudo bem. Só que no meio dele estava temperado com pedra. Um torresmo. Então, o torresmo, Então, gente, cuidado. Vai mastigar uma coisa, vê que é muito duro, umedece ele primeiro, deixa ele ficar mais molinho e depois mastiga. Ou joga para o lado que seus dentes são permanentes, ainda firmes. Então, tenham que ter cuidado. Não é verdade? É isso aí. Clínica Paglia, 2950-9592, 2950-9592. Estamos hoje, dia 2 de janeiro, iniciando o ano de 2017, e será um ano maravilhoso para todos nós desta rádio maravilhosa, a todos os nossos comunicadores, a todos ao grupo diretivo desta rádio, que continuemos a dar a vocês tudo o que pudemos proporcionar em 2016 e muito mais. Nós, por exemplo, da Clínica Paglia, este ano estaremos dando para vocês todos os programas também no YouTube, onde você vai poder visualizar, por exemplo, eu vou falar da prótese, você vai poder visualizar o que é uma prótese fixa, o que é uma prótese móvel, visualizar, por exemplo, a extração do dente do siso, ou o que é um cisto dentário, ou o que é a colocação de um implante. Então você vai visualizar isso no nosso programa, tá bom? No canal do YouTube, Falando com o Doutor, Rádio Mundial, ou Clínica Paglia, www.clinicapaglia.com.br. É isso aí. E só lembrando, né, doutor Geraldo, hoje é dia 2, né, segunda-feira, a Clínica Paglia estará atendendo a partir do dia 9 de janeiro, né? Então, quem quiser ligar, a gente vai estar atendendo a partir do dia 9 de janeiro, segunda-feira que vem. É verdade, é verdade. Vamos trazer para vocês algumas promoções para o mês de janeiro. Estamos tentando ver novos contatos com as empresas para ver o que conseguimos, porque vocês, ouvintes da Mundial, sempre têm grandes vantagens aqui na Clínica Paglia. Liguem ou venham me conhecer para saber quais são essas vantagens, tá bom? Isso aí. Doutor, agora eu gostaria que o senhor explicasse para o ouvinte como será o tratamento na prótese fixa. Primariamente, Carlos, o paciente chegou para mim, eu irei avaliar qual é o seu descontentamento em relação à sua boca. Se ele falar, doutor, meu descontentamento é que eu tenho uma falha aqui do lado quando eu sorrio. Então, depois eu vou saber dele, com radiografias, se ele tem osso nesta região da falha, onde eu possa, somente naquele lugar, implantar. E talvez implantar imediatamente, se eu tiver forças de uma retenção primária do meu implante,
colocar um dente imediatamente numa carga imediata. Se eu ver que não consigo, vou ver o que eu posso fazer para dar para ele de imediatamente o preenchimento daquilo que ele veio buscar. Às vezes ele veio buscar que eu coloque 2 dentinhos nele, ou veio buscar que ele tem um dente quebrado, ou então que não tem um dente. Com isso eu vou poder lhe propor também outros tratamentos. Então, a pessoa chegou, eu vou olhar a radiografia, o planejamento e vejo a necessidade de uma prótese fixa. Bom, então tudo isso foi feito antes da abordagem na boca do paciente. Aí eu vou abordar a boca do paciente. Será feito um desgaste, primeiro será feito um canal desse dente, às vezes necessário, às vezes um desgaste, um pino em fibra e a colocação de um dente provisório. Às vezes as pessoas me perguntam, doutor, mas por que de um dente provisório? O provisório é necessário e se faz necessário. O provisório mantém a gengiva afastada quando eu preparo o meu dente. O provisório mantém a articulação no dente antagônico. O provisório mantém a sua autoestima. Então, muitas vezes é necessário o uso de um provisório. Tem casos que não, mas muitas vezes é necessário. O provisório, por exemplo, ele condiciona um tecido após uma enxertia óssea. Ele vai formar regiões cervicais, ele vai formar papilas, a gente vai apertando, condensando essa gengiva, trabalhando com o processo inflamatório pós-cirúrgico, causando o quê? Uma deformidade, um condicionamento nesse tecido gengival. Então, o provisório é importante. E depois as moldagens para os dentes definitivos. É assim que é a sequência, Carlos. Sim, entendeu? Entendi, doutor Geraldo. Quanto tempo nós temos ainda, Carlos? Doutor, temos mais 2 minutinhos e vamos ver se o senhor consegue falar. Tem várias questões aqui sobre prótese removível, sobre a PPR. Gostaria que o senhor falasse, doutor Geraldo, o que é uma PPR, né? Uma prótese parcial removível, de que material é feita e quando é indicado o uso dela. O senhor consegue falar isso em 2 minutos? Carlos, eu preferia deixar para o programa de quarta-feira próxima. Hoje nós falamos de prótese fixa. Porque é muita coisa para falar em 2 minutos. E eu quero que as pessoas atendam e prestem atenção. Como eu falei da prótese fixa, o que seria uma prótese parcial removível. Então, Carlos, vou falar isso no próximo programa da quarta-feira, que é o primeiro programa da quarta-feira do ano de 2017 também. Também. Hoje é o primeiro programa de segunda-feira e será o primeiro programa da quarta-feira. Hoje falamos sobre próteses fixas, que são tipos de próteses que substituem algo perdido. Então, perdeu função, perdeu estética, ou perdeu os dentes, vamos repor através de próteses. E falamos da prótese fixa. Carlos, deixa eu falar uma coisa. Nós temos mais um minutinho? Temos mais 1 minuto, doutor. 1 minuto e meio. Às vezes as pessoas, muito jovens, perdem os dentes e durante anos nesse interior não são bem orientadas e usam próteses erroneamente. Essas próteses podem causar um aumento da perda óssea, do volume da massa óssea e, por compensação, muscular também. E, às vezes, as atrofias são severas, causando perdas grandes, principalmente maxila e mandíbula. Nessas horas, nós temos de pensar se existem alguns dentes remanescentes, como será a minha estética futura. Às vezes, por causa de 3 elementos, eu perco uma estética de uma prótese de 14, 12 que sejam. Então, às vezes as pessoas me falam, doutor, mas me fala, eu tenho que tirar os dentes mesmo. Só vai tirar se for necessário. Uma doença, um cisto ou algum problema que não permita, nem por estética, nem por função,
manter os dentes na boca. Bom, uma boa noite a todos vocês. O programa foi ótimo. Fiquem com Deus. 2950-9592 e um feliz ano novo em seus corações e em seus lares. Carlos, para você também um feliz ano novo, amigo. Um feliz ano novo para todo mundo, doutor Geraldo. Uma boa noite a todos e até quarta-feira.